Usar a nossa sociedade, ousar ser diferente, somar, multiplicar, dividir e nunca subtrair. Este é o lema do pré-vestibular comunitário de Manguinhos. Sou nascida, né, e criada em Manguinhos, e eu vejo a transformação hoje e eu fico espantada, porque Manguinhos, na minha época, você conhecia Manguinhos assim, ó, você tem Varginha aqui, você tem favelinha aqui, e os parques, né, Parque João Goulart, você tinha Vila Turismo. E hoje, quem conheceu Manguinhos há 20 anos, você vê que ele está muito melhor, porque a população efetivamente, ao longo desses 50 anos, dobrou a manga da camisa e transformou esse espaço. Quando eu falo de Manguinhos, eu até cito uma situação ímpar. Nós temos saído de Manguinhos pessoas hoje com doutorado, com mestrado, porque você tem pessoas hoje ainda que não foram alfabetizadas, já na fase adulta, como você tem muitas pessoas com formação superior. A complexidade do dinheiro é bem debatida. E a ideia foi fazer um seminário. E demos como tema do seminário Educação numa Visão Comunitária. E desse seminário é que surgiu o pré-vestibular comunitário. E também agradecer a presença do pré-vestibular Jacarezinho. Isso tudo aconteceu em 2001. A primeira turma, ela foi selecionada e se formou na metade de 2001, foi uma turma que durou 1 ano e meio. A gente tenta fazer uma atividade no pré, né, sempre não apenas voltada para o conteúdo específico do vestibular e não apenas habilitando o aluno para o vestibular, mas a gente vai no sentido contrário, né? O habilitar o aluno para fazer o vestibular é uma consequência de um trabalho de conscientização e de reconhecimento, né, de si mesmo e reconhecimento da sociedade. Você não pode apresentar para o aluno do pré-vestibular comunitário, eu falo isso em relação a Manguinhos, o mundo sem ele ter uma percepção de Manguinhos, porque eu acho que é através de Manguinhos que ele vai pegar, né, todos os recortes para montar o que é o mundo para ele. Isso na área política, na área social, na área econômica. Levar em consideração o pedagógico, colocar o aluno na universidade, mas efetivamente criar uma consciência crítica no aluno. É dar cidadania para as pessoas terem discussão, para que ao entrar na universidade não tenha aquilo como final, assim como o início de discussão social, de cidadania, e trazer a volta, o retorno para a própria comunidade. No primeiro momento eu fui para o pré-vestibular pensando em estar relembrando, né, tudo aquilo que eu havia esquecido em sala de aula. Depois que eu entrei no pré-vestibular, assim, eu percebi outras coisas, né, a questão política, né, os nossos direitos, né, os nossos deveres como cidadão. E aí a gente acaba entrando num mundo diferente, né? Que é um mundo de deveres e direitos que até então a gente não aprende isso quando a gente está no ensino fundamental e nem muito menos no ensino médio. Essas discussões elas não são colocadas como são colocadas no pré-vestibular comunitário, né? Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando a conscientização desse movimento. Eu acho que o pré-vestibular nunca pode perder essa conscientização de que é um movimento que busca essa transformação e que essa conscientização ela tem que sair do espaço físico do pré. E nós o tempo inteiro continuamos mantendo a nossa ideia de 2001. Somos voluntários. Essa é a nossa ideologia. Bom, as dificuldades de pré, assim, são, como é que eu posso dizer? Acho que elas são inúmeras, né? Porque a gente
a gente percebe a dificuldade que é para dar continuidade, a primeiro momento, ao trabalho, né? Porque é difícil arrumar professor, na área de exata principalmente, para ser voluntário. Uma área que realmente tem que correr muito atrás. Eu acho que o mercado absorve tanto esses professores, né? A necessidade é tanta do serviço deles que acaba não sobrando tempo para o voluntariado nessa área, né? É muito pouco. A gente tem dificuldade mesmo de arrumar professor de química, física, na área de biológica é mais difícil arrumar. Normalmente os professores, assim, pelas dificuldades de trabalho e tudo, assim, alguns entram e saem, né? Assim, então, uma dificuldade do pré-vestibular é essa, é a falta de professores, né? Porque de repente tem professor para tudo e às vezes daqui a pouco está faltando a opção de professores, estão faltando, né? Assim, aí eu acho que isso desestimula um pouco o aluno, né? Que normalmente as turmas começam com 40 alunos e no final a gente vê uma evasão bem grande. No início do ano a gente teve uma inscrição assim, teve bastante inscrito, né? E agora a gente percebe do meio para o ano, para o final agora, que teve uma evasão muito grande de alunos, né? E foram justamente esses alunos que estavam com dificuldade na família, né? Eles tinham que trabalhar para trazer o sustento de casa, porque tem filho, tem esposa, todas aquelas responsabilidades, aquelas cobranças. E aí ele tem que priorizar, né? E muitas das vezes ele prioriza pela família, né? O que modifica com a chegada do Enem? Eu acho que em relação ao pré-vestibular comunitário é que você desmotiva um pouco o aluno a almejar as universidades públicas, porque antes você tinha o aluno que estava ali no pré-vestibular comunitário que ele não tinha a menor condições econômicas de pagar uma universidade particular. E com o Enem, você possibilita que isso ocorra através das bolsas. Só que o que acontece, né? Eu tenho uma visão que cada vez mais você está tirando o aluno de baixa renda de dentro das universidades públicas, de dentro dessa discussão que ainda existe, com maior ênfase nas universidades públicas. Então, eu acho que hoje a universidade pública acaba ficando cada vez mais para as elites do Brasil. O próprio aluno, na medida em que percebe a facilidade de acesso, né, ele descuida um pouco da sua formação de base. E aí, consequentemente, os profissionais eles vão ter mais, aquilo que eu estava falando ainda agora, dos profissionais que se formam cada vez com menos formação geral, né, com menos formação humanista, a gente vai perceber que isso vai aumentando porque essa base, essa discussão que ocorre mesmo nesse momento anterior à universidade, está deixando de ocorrer, né? E quando a gente percebe assim até uma desmobilização dos movimentos políticos dentro da universidade é por conta disso, porque o público que ingressa já na universidade já não está predisposto a essa ação política. Então, o que parece uma democratização do ensino superior, que em certo sentido tem os seus contras também, né? Não é só uma coisa positiva. Eu acho que o primeiro passo para aqueles que têm interesse em fazer esse tipo de trabalho é ter a ideia do que é voluntariado, querer se dedicar a uma causa. E aí não precisa só ficar preso à educação, mas à cultura, à saúde, ao lazer. Eu acho que as pessoas com esse trabalho voluntário, elas estão quebrando um pouco essas barreiras, essa separação, por exemplo, entre asfalto e o morro, o asfalto e a comunidade. Então, esse trabalho voluntário, eles vão trazer essas pessoas para o todo. Outra coisa importante também é ver hoje as famílias de alguns alunos que passam pelo pré voltando a estudar. Então começa a mudar um pouco a realidade da própria cultura da comunidade. Começa a mostrar que leva a educação para a família cresce junto, que ele vai espalhar para outras pessoas. Eu posso ser de comunidade, eu posso vir de uma escola pública, posso vir de um pré-vestibular comunitário, mas eu estou aqui. Eu sou igual a vocês. Eu passei na mesma prova, eu briguei pelos mesmos direitos que vocês hoje estão aqui. Então, depois que eu comecei a enxergar isso dentro de mim, então eu acho que quando você enxerga isso dentro de você, você começa a mostrar para as pessoas que você não é aquilo que elas pensam. E o ser humano com uma consciência, né, da realidade, ele é um fator fundamental da transformação. É isso? E essa transformação, ela se dá no individual, mas ela é muito mais produto do coletivo. É isso?
E acho que cada um que ganha essa dimensão de conhecimento da sua realidade, ele passa a enxergar a vida de uma outra maneira e, consequentemente, ele vê que sozinho não pode mudar nada e se junta a outras pessoas no sentido da transformação. O movimento é isso mesmo que você tá vendo. Enquanto o canto, o outro dança, a alegria vai crescendo. Essa é a diversão de quem mora na favela. Neguinho como eu, sabe como a vida é bela, mas não sei se estou bem certo, se a vida é assim mesmo. Se você quiser saber mais sobre o movimento Pré-Vestibular Comunitário de Manguinhos, anote os contatos. Pré-Vestibular Comunitário de Manguinhos, Avenida dos Democráticos, 896, Higienópolis, Rio de Janeiro, capital, Paróquia Santa Bernadette. O CEP é 21 050 000. O e-mail é barreto.pvcm@yahoo.com.br. O telefone é 0 operadora 21 8826 0576. Falar com Cláudio.